E Cris, Oi, olá! Você quem que só? Eu não tô te vendo o teu rosto. Isso, que eu não tô agora melhorou. conseguindo colocar pelo computador. Tô apanhando aqui, eu tô no celular. Ixi, a maioria não consegue, eu também não consigo, eu tô no celular. A Beth, Oi, Beth! Beth! Ah, agora foi. Foi pelo computador? Tá vendo agora? Deixa eu ver. Tô não, tô vendo seu rosto pela metade. Aí, calma aí. Nossa, que linda essa figura de fundo, é São Paulo? São Paulo. Ah, você é muito chique, né, Cris? Você é muito chique. Ó, acho que tinha melhorado. Isso. É, pelo É, computador não aí tá indo sumiu. mesmo. Ó, É, que aqui melhor. É, aí tá legal, ó. Ah, isso, aí tá legal a altura. É. deixa eu achar um localzinho pra colocar agora. Porque já que o computador não tá dando certo. Oh, meu Deus, aí a tecnologia é uma tristeza. Ah, mas eu acho que Instagram não rola muito não pelo computador, viu? Não, Ah, a né? Beth tá falando que agora tá ótimo lá. Ah, eu não tô me Agora tá vendo, ótimo. mas tá tudo certo. Você não tá se vendo? Como assim? Ah, agora eu tô. Ai, gente, que confuso. Ai, Ai, pior que eu não posso te ajudar muito, porque eu sou uma negação também. Não posso te ajudar, menina. Eu só sei ligar, desligar essas coisas. Eu sou horrível nisso. ai, Ô, agora companheira, quanto tempo, companheira? saudade. Meu Deus, saudade de tu. Muito Nossa. tempo, né? Já se passaram 12 anos, Cris. É muito tempo. É muita água que rolou. Ops, você travou para mim. Você está me ouvindo? Ops, você sumiu. Ah, Pois é. voltou. Ah, agora tô. Voltou. É, a conexão aqui em casa não é lá das melhores, viu? É das Não, não sei por que que melhores. travou. É que o fone também eu não tô conseguindo ouvir direito. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aproveitar esses minutinhos iniciais. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui o. Uhum. Ih, Cris, você travou para mim. Ô, me ouvindo? Oi? Você saiu, voltou, Gente do travou. céu. Gente do céu. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar tudo Eu acho que a gente certo. pode começar. Já tá umas 8h05 aí? Sim. Vamos lá. Organizar. É, acho que aí tá bom. Desafio. Tcharam. Ah, agora ficou. Agora não mexe mais. Não mexe. Estátua. Ai, Ai, meu gente. Deus do céu. Bom, Ah, vamos iniciando, né? O pessoal vai entrando aí, senão a gente uhum. ocupa muito tempo aí esperando o pessoal. Então, queria me apresentar. Eu sou Rosana, eu sou da empresa Vozes. A empresa Voz existe já há mais de 10 anos. Eu e a Beth, que você conhece.
A gente iniciou isso lá na pós-graduação e vem dando continuidade. Vozes nasceu muito com essa vontade aí de contar histórias de vida, de falar e dar voz às pessoas. E no decorrer do tempo, agora mais recentemente, acho que uns 2, 3 anos para cá, a gente vem se dedicado mais à comunicação não violenta, com oficinas, palestras, né, workshops. A gente aí está com foco tanto no terceiro setor, nas empresas, né, também em escolas. Com a pandemia, a gente teve que se adaptar aí, a gente também oferece jogos baseados na comunicação não violenta, como o GROC. Então, a gente tem uma programação aí mensal com o GROC e também está sempre postando nos nossos sites temas relacionados à comunicação não violenta. Especificamente nessa noite, a gente vai dar continuidade a uma série de entrevistas que a gente já tem feito sobre histórias de transformação profissional. Essa ideia nasce muito por conta da pandemia e da gente ver aí tanta gente se recriando, se ressignificando para poder dar continuidade ao seu trabalho, e isso às vezes significa uma transformação mesmo profissional, uma mudança profissional. E aí surge a ideia de convidar pessoas que já tenham passado por isso e que possam contar para a gente, né, como é que foi essa transição, como é que foi esse período, né? E hoje a gente traz a Cris também estudou com a gente na pós, aí eu gostaria que você se apresentasse, Cris. Primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei super contente, né? Rever você, rever a Beth, né? Lembrar do nosso período lá da pós, foi bem bacana mesmo. Fiquei super contente aí pelo convite. Eu sou a Cristina, vou me apresentar brevemente, eu sou assistente social, né? Eu tenho aí uns 35 anos, então eu trabalho como assistente social dentro da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo. Já venho aí nessa caminhada dentro da Secretaria aí mais de uma década, trabalhando aí em prol das políticas habitacionais, que é um grande desafio no mundo, né? Em São Paulo não é diferente, quando a gente pensa na questão habitacional, né, pensar no teto, e de que forma que vai ser esse teto, aonde que esse teto vai ser construído, a partir de qual infraestrutura, como que ele vai dialogar com a nossa cidade, aonde estão sendo construídos esses espaços, né, essas habitações de interesse popular. Então, venho aí nesse grande desafio que é estar dentro da Secretaria Municipal de Habitação, né? Então, vou falar rapidinho, não sei se é nesse momento ou não, a questão do currículo, né, só para atualizar o pessoal que vai nos assistindo. Eu sou me formei em 2007 em Serviço Social pela PUC São Paulo. Logo na sequência, eu ingressei para fazer uma especialização na área de gestão em projetos, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Rô e a Beth. Após a minha pós-graduação, eu ingressei no mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão em políticas públicas. E depois eu fui fazer o meu doutorado, estou ainda, né, no doutorado, fazendo na PUC São Paulo, serviço social, justamente na área de habitação de interesse social, onde eu venho aí trazendo essa discussão e dessa temática, onde brilha os olhos, também me dá muita angústia, e a gente tenta aí estar trabalhando da melhor forma possível. É isso. Bacana. Bacana, Cris. E aí a gente começa um pouco com a tua trajetória antes das transformações ocorridas aí. Então, eu gostaria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória aí, como é que foi, como é que você começou. Então, fique à vontade, fale aquilo que desejar a respeito da sua transformação, na sua trajetória profissional antes da sua transformação. Falar da trajetória, né? Aí eu me peguei pensando, né? Nossa, mas o que eu vou falar, né? Poxa, quais foram as transformações que eu vivi nesse período todo? Falei, acho que vou ter que resgatar, assim, o antes de ingressar na universidade,
para a gente podendo costurar essa coxa de retalho. Né? Aí eu pensei, falei, então foi um pouco antes da ingressão da universidade, que é a partir da universidade que, de fato, eu acabo sendo inserida no mercado de trabalho, né? E aí eu vou começar contando um pouco a minha trajetória, né? De como eu fui a ingressar, por que a motivação do curso que eu escolhi. E aí lá em 2003, né, eu me deparo com, já terminando, né, ensino médio, e agora o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu conheço uma instituição, né, Educafro, que ela vem justamente nesse fomento de trabalhar a inserção dos alunos negros, né, e alunos pobres dentro da universidade, tanto pública ou particular, por meio de fomento de bolsas de estudos. Eu ingresso num cursinho pré-vestibular da Educafro, né, ali na região da Zona Norte de São Paulo, e eu começo a fazer o curso, nesse cursinho pré-vestibular. A partir dentro do curso pré-vestibular, eles também ofereceram, né, para a gente fazer alguns testes vocacionais. E aí eu faço meu teste vocacional e eu me deparo com 3 opções, né, para seguir. E aí vem lá no meu teste, vem justamente o quê? Serviço social, direito e relações internacionais. Né? E aí minha família, quando falo do teste, eu fiz o teste vocacional e tal, aí meus pais, claramente falam, você vai fazer direito, vai fazer, né, relações internacionais. Eu viro, não, vou fazer serviço social, né? Aí eles ficam meio assim, né, serviço social, falei, pai, serviço social, lá vamos nós, né? Então já tem esse estigma, né, da categoria profissional, quando a gente pensa em fazer serviço social, que a gente está falando de uma profissão que é em prol da efetivação, né, dos direitos. É uma categoria que exige um posicionamento político, eu digo, não questão só político-partidária, mas também da questão de entender as políticas públicas, né? A gente conseguir, de certa forma, estabelecer estratégias para que haja efetivação, para que haja, de fato, que esse direito seja garantido, não só sonegado, como a gente vem aí vendo aí ao longo dos anos. Então, é uma profissão que ela tem como matéria-prima, né, que a gente fala muito, é que é a questão social, que é justamente essas expressões dessas desigualdades sociais que são constitutivas do nosso sistema capitalista, né? Então, eu vou me aventurar nessa profissão. Claro que, antes de eu bater o martelo, falar isso mesmo, eu acabo dialogando com outras profissionais da área do serviço social, eu acabo falando, realmente, é isso mesmo que eu quero, até que esse teste vocacional aí, que deu 3 opções aí, muito aleatórias, acaba aí me dando uma luz. E aí eu, bora lá prestar e vamos escolher a universidade, onde que eu vou estudar, enfim. E aí quando eu ingresso, né, a partir do momento que a gente faz a pesquisa, ver qual é a universidade, eu falo, poxa, e agora, né? Como é que eu vou, qual a universidade que eu vou cursar, pensando em uma universidade quanto referência, né, Ruth? Por quê, né? Eu venho muito de sempre tentar acessar aqueles espaços aonde não se vê muito a população negra, um espaço mais elitizado, então acho que quebrar essas barreiras é fundamental, mostrar que a gente também tem que estar inserida nesses espaços, e a PUC foi um deles, né? Então a opção por estudar na PUC, primeiro por ser uma universidade de referência, principalmente na minha área, e por ter esse traço bem elitista, né? Por ser uma universidade aí que tem grandes nomes, professores excepcionais, com certeza, mas tem esse público mais classe alta, aí, digamos, mais aí da burguesia. Tá, escolhemos a universidade, ok, como é que nós vamos pagar a universidade? Dilema. E o dilema começa desde a época da matrícula, né? E a Educafro, ela foi bem interessante também, além de todo o processo educacional, né, no estímulo, no incentivo da população negra a ingressar nessas grandes universidades, ela também fomentava uma espécie de um grupo que se auxiliava na questão financeira também, né? Então, nesse período aí de matrícula da instituição, a gente acabava fazendo bolos, salgados, algo do tipo para poder vender, né? E a partir dessa arrecadação que a gente conseguia também custear a matrícula de alguns colegas, né? Então, foi dessa forma que a gente consegue ingressar dentro aí da universidade, né? Então, esse acho que é um ponto. O meu vínculo com a Educafro, né? No ano de 2003, quando ingressei na Educafro, eu acabo sendo professora voluntária, porque a Educafro ela faz isso, ela constitui vários núcleos pela região de São Paulo, e aí são professores que são voluntários para fazer esses cursinhos pré-vestibular. Eu acabo também, nesse processo de 2003,
tendo uma professora dentro desse núcleo aí na região da Zona Norte. E eu leciono idiomas nesse período, né? Então, eu fico de 2003, 2004 até meio de 2005, dando aula de espanhol, né? Então, eu passo no vestibular, consigo a minha bolsa e continuo com o meu trabalho voluntário dentro da Educafro, né? Até como uma forma de retribuir todo o esforço dos professores da própria instituição de trazer para a gente esse espaço tão importante, né, para a população como um todo e principalmente para a população negra. Bem, entro na universidade, certo, consegui essa inserção, e aí a gente pensa muito também, né, na questão do distanciamento. Eu saio lá da Zona Norte, a instituição é lá na região de Perdizes, Zona Oeste. Qual que vai ser essa minha trajetória? A trajetória do percurso, né? E aí eu me lembro, né, que eu pegava uma condução que eu demorava 2 horas e 15 para chegar na universidade, né? Saía de casa às 5h30 da tarde para chegar lá na região de Perdizes 19 horas da noite. Então Então tem toda essa questão, né? A gente pensar na nossa trajetória, pensar todo o esforço que a gente fez, né? De todos os obstáculos, né? Quanto que aquilo poderia ser um limitador, né? Já tem que ter esse período super longo para chegar. E o retorno, então? Saia da faculdade para 11 horas da noite, chegar em casa meia-noite e pouco. Quantas vezes meus pais tiveram que ficar no ponto de ônibus me esperando para poder me acompanhar até chegar em casa? Então, tem um esforço muito grande mesmo, né? Mas é possível. É possível porque eu também tinha uma retaguarda, né? Então, quando a gente tem uma retaguarda, uma base, a gente consegue com um pouco mais aí de facilidade, né? Mas o esforço, ele está posto e esses limitadores fazem com que muitas pessoas acabem falando, não, ainda não é o momento, vou deixar para uma próxima. A gente tem que enfrentar. De alguma certa forma, a gente tem que conseguir fazer valer e acessar esses espaços. Ok. Para além da questão do trajeto longo, moroso, né? Aí dentro desse meu processo da universidade, vem um período de estágio. Acho que eu vou vincular o estágio que eu já consigo linkar depois com a minha inserção profissional, né? Aí vem a questão do estágio. Tem que fazer estágio obrigatório, ok, perfeito. O estágio, acho que ele é fundamental no nosso tipo de formação, que a gente conhece outras áreas, né? A gente dialoga com outros profissionais, a gente se entende, vai se reconhecendo e acaba pensando assim, qual o melhor? Nossa, me identifiquei mais com essa área nem tanto, posso tentar já uma especialização depois. E foi nesse processo. Então, durante a graduação em serviço social, né, que foram 4 anos, eu consegui, né, permear por 4 locais de estágios, que foram assim, a base para até ir desenhando o meu caminho profissional. Então, dentro desses 4 estágios que eu acabei passando, eu passei por uma instituição pública, né, que trabalhava na área de serviço de água e esgoto. Lá eu fiz estágio no setor de RH, era diferente, era o serviço social dentro do RH, a gente tratava mais com os profissionais da empresa, né, a partir das dificuldades que eles iam trazendo para a gente. Eu tinha um trabalho muito de escuta, um trabalho de acolhimento, um trabalho de direcionar aquele profissional a partir da demanda que ele trazia para nós. Então, foi um trabalho bem interessante. Além desse, eu acabei fazendo estágio numa delegacia de polícia, e na delegacia foi aonde eu vi que o sistema realmente é complexo, digamos. E foi uma experiência bem interessante. Fiquei 1 ano fazendo estágio nessa delegacia e a gente fazia justamente um trabalho que tinha naquele período no estado de São Paulo, tinha um trabalho onde a gente tinha algumas delegacias que tinham alguns núcleos de apoio, né? Então, dentro da delegacia tinha esse núcleo de apoio que fazia principalmente o acolhimento das vítimas, né? Então, a partir da emissão do boletim de ocorrência, a gente acabava atendendo as vítimas dentro da delegacia. Então, prestando todo um apoio social, psicológico e jurídico. Então, além do serviço social, a gente lidava também com profissionais da área do direito e profissionais da área da psicologia. A gente fazia aí esse trabalho multi, né, com essas pessoas. Foi uma fase rica, né, rica no sentido até da gente entender mais a questão legalista também da coisa, da gente ver como é que se dá esse atendimento com aquela pessoa que é a vítima dentro daquele espaço institucional, naquele espaço com predominância masculina, quando se chega aquela mulher, quando se chega a mulher junto com aquela criança,
Então foi um grande laboratório que eu falo, né? A questão de eu da questão de eu conseguir aguçar a minha observação, né? De observar mais como é que se dava aquela relação entre o próprio delegado, entre o escrivão, enfim. Eu acho que foi uma experiência bem legal. Desafiadora, né? Mas foi bem enriquecedora para o meu processo. Depois eu fui fazer estágio numa outra instituição, numa empresa privada, uma outra característica, trabalhava no fomento de plantas oleaginosas para geração de biodiesel. Então, totalmente diferente, né? Foi um estágio bem bacana para eu entender essa relação, esse meio privado, né, que até então estava passando só por instituições públicas, né, de água e esgoto, insiro aí na delegacia, e agora vou para uma instituição privada e trabalhava nesse fomento aí dessas plantas oleaginosas, né, trava-língua agora. Essas plantas para confecção aí do biodiesel, né, como base para o biodiesel, na verdade. Nesse estágio foi bem interessante, a minha supervisora excepcional, toda a equipe, a gente trabalhava de uma forma... Voltando? Oi, oi, Oi? oi, Oh, oi, voltou, voltou. de repente travou. Aham. Não trava, fique aqui. E nessa empresa, né, essa empresa que tinha esse viés na questão do fomento do biodiesel, a gente trabalhava com agricultores familiares, né, da região do Paraná. Então, São Paulo, região do Paraná, veja só, uma logística aí. E a proposta era nesse período de intersafra, né, onde que eles tinham as colheitas deles principais, o plantio principal, e no momento que era o descanso da terra, a proposta é que a gente viesse para que eles plantassem plantas para a base do biodiesel. E que era para uma geração de renda para eles, né, nessa perspectiva, e também, claro, para agregar aí para a empresa, para ela conseguir também ter esses agricultores familiares dentro do escopo desse trabalho. Foi também bem interessante, eu vi como é que funcionava dentro de uma instituição privada, essa parte também desse trabalho social, né, a partir do momento que a empresa acaba adquirindo esses agricultores familiares dentro de um projeto maior. E por fim, eu vou para o meu quarto estágio, que é uma organização não governamental, então eu consegui transitar pelos três setores, né, público, privado e o denominado terceiro setor. Aí eu chegar nessa instituição não governamental foi um aprendizado gigantesco, né? Essa instituição, ela trabalhava com pessoas... Na verdade, a instituição ela vem para trabalhar na área da assistência, então ela é um braço da assistência social e ela trabalha com pessoas com deficiência, né? E o público majoritário dela são pessoas com deficiência intelectual. E aí é no fomento do trabalho articulado do apoio à família, do atendimento às suas famílias, no curso de qualificação e capacitação profissional para as pessoas com deficiência, e também na área de lazer, na área de cultura, na área de esporte, né? Então vem com uma outra realidade que me aparece aí, né? Trabalhar dentro dessa organização. E essa organização, claro, né, ela atende as pessoas de baixa renda, e também atendia funcionários de determinado banco, né? Então, a gente tinha um público com maior poder aquisitivo e um público com poder aquisitivo baixo, né? Acho que essa era a realidade dentro dessa instituição. Aí, nesse estágio, eu fiquei um período longo, né? Vale ressaltar, né? Estou vendo que tem algumas pessoas aqui, tem alguns ex-alunos meus aqui que estão assistindo a live. Na minha época, não tinha lei de estágio, gente. Então, a gente acabava fazendo 8 horas de estágio. Então, naquele momento, isso era possível. Então, eu sempre intercalava com 2 estágios por dia e depois eu ia para a universidade. Então, esse estágio nessa associação, sem fins lucrativos, foi o estágio que eu fiquei durante um bom período nesse estágio. Bem, aí passando a fase dos estágios, concluo os estágios, tudo que manda grade curricular dentro da universidade. Aí eu paro, faço a minha reflexão, falo, e aí, né? Para onde eu vou, né? Vou me formar daqui a pouco e
para qual caminho que eu devo percorrer, né? E a partir das minhas experiências de estágio, eu vi que falei, eu posso transitar nos 3 setores, né? Eu acho que pode ser bem interessante. Então, ainda não tinha nada assim, falar, não, eu quero área X, PTO. Não, eu ainda estava aberto, né? Porque foi um período curto, né? Estágio, são 2 anos de estágio, 1 ano em um, 6 meses em outro, 2 anos em outro. Falei, então, vamos ver aí o que vai acontecer. Em 2007, concluo a graduação. Me vejo em dezembro de 2007 a ver navios, né? Falar, ok, sem estágio, acabou, e agora, né? Com vários colegas, todo mundo, inúmeros assistentes sociais aí sendo formados. E agora, o que vai acontecer, né? Como é que a gente vai se inserir nesse mercado de trabalho? Nunca vou esquecer, em janeiro, estou em janeiro, lá em férias, na casa do meu avô, né, que já faleceu. Estava lá na casa dele, passando, né, as férias, e aí eu recebo uma ligação da minha antiga supervisora, e ela me convida para ir trabalhar, enquanto assistente social. Falo, poxa, que bacana, né? Eu vou, né? Fico contente, claro. E aí eu volto a trabalhar, não, aí eu começo a trabalhar, que eu sou estagiária, né? Aí eu começo a trabalhar como assistente social nessa organização, sem fins lucrativos. Então, aí, nessa associação, sem fins lucrativos, eu, enquanto assistente social, então a gente vai desenhar alguns projetos dentro ali daquela instituição. Então, um dos trabalhos que a gente acaba realizando ali, lembrando que o nosso público majoritário são pessoas com deficiência intelectual, de leve, moderado, grave, enfim, a gente pensa em algumas formas de trabalho. Uma delas é o projeto que a gente acaba executando para inserção no mercado de trabalho. Né? Então, a gente começa uma parceria com algumas empresas grandes, que a gente acaba articulando com elas a questão de indicação, né, de currículos das pessoas que a gente atendia. E aí, a partir desse momento, a gente faz esse trabalho vinculado com as empresas, né, lembrando que, né, as empresas não é benevolente, que bacana, vou empregar uma pessoa com deficiência. Não, está na lei. Então, tem uma certa obrigatoriedade para um determinado número X de funcionários, a gente tem que ter pessoas com deficiência. Então, foi nessa lógica que a gente foi trabalhando a partir do momento que a gente tem uma legislação que traz essa obrigação. Então, a gente fez nesse trabalho, nessa inserção no mercado de trabalho e também na perspectiva da inclusão digital. Então, a gente faz algumas parcerias com escolas, né? Principalmente com uma escola que a gente teve, dos usuários, nossos usuários com deficiência intelectual, se inserem dentro dessas escolas na prática da informática, né? Inclusão digital. Então, a gente vai ter voluntários que acabam ensinando aí o manuseio aí dessas novas tecnologias para as pessoas com deficiência intelectual. Para além disso, a gente tinha todo um trabalho junto com as famílias, né? Todo um suporte que a gente prestava, todo um atendimento, né? E acho que eu já até contei isso muitas vezes dentro da universidade, para os alunos, que os atendimentos eram diversos, né? Então, eu atendia desde daquela pessoa que vinha lá procurar para saber como que ela dava entrada no benefício de prestação continuada, né, que é da Lei Orgânica de Assistência Social, qual o filho, enfim, a pessoa em si tem direito, a pessoa com deficiência, claro, tem estudo em relação à renda per capita, enfim, encaixando ali. E também pessoas que vinham para trazer o atendimento era um outro tipo, que queria saber como é que conseguiria comprar um carro com isenções. Está na legislação, na pessoa com deficiência. Então, são realidades diferentes, né? Eu estou atendendo uma família que está em busca de um salário, né, de um salário mínimo para poder se manter. E a outra família estava com uma outra realidade, em busca de um carro para poder fazer a sua locomoção. Enfim, são famílias e a nossa profissão, a gente está lá para prestar essa orientação justamente na questão da efetivação, tanto para aquele que tem mais dinheiro e para aquele que, infelizmente, aí não tem esse poder aquisitivo aí tão alto. Então, a gente ia trabalhando nessa perspectiva. Uma coisa que era bem interessante nesse trabalho, né, eram os grupos que a gente fazia, né? Então, a gente tinha grupos, né, de apoio às famílias, que era o momento que a gente falava, era o momento nosso. Então, não tem filhos, não tem as pessoas com deficiência, era o momento da gente dialogar, né, sobre o cotidiano, né, do pensar, né, da questão do próprio que a gente tinha nessa instituição,
famílias, principalmente chefiadas por mulheres, mais velhas, então a gente estava lidando com uma população já com mais de 60 anos, com filhos com seus 30, o filho com 20, com deficiência intelectual, muitos do caso severa, e elas ficavam muito na questão da preocupação, tá? Se eu falecer, quem é que vai cuidar do meu filho? Né? Não está com o pai, enfim. Então a gente tratava muito essa temática, né? Porque era algo que era muito preocupante para aquelas famílias, né? Da questão do cuidado após a minha morte, quem é que vai ficar. E aí a gente começa a desenvolver também um trabalho com instituições que acabam acolhendo, né, esses jovens, né, desde criança, adolescente, enfim, a fase adulta. Claro, né, Rô? Infelizmente, o número de instituições que acabam acolhendo essas pessoas com deficiência de forma gratuita são poucas, né? Então, as vagas, de fato, são bem escassas, né? E aí a gente tinha uma maior quantidade para instituições particulares, mas tem um preço, é alto, né? É alto no sentido, se a gente for pensar que alguém convive com salário mínimo, é alto. Pagar 4, 5, 6, 10 mil por mês é um valor considerável, né? Então, aí a gente ficava nesse dilema. Algumas famílias tinham condições ótimas, ok, você tem instituição X, tal, dá para você, já deixa encaminhado, já vai conhecer. Então, a gente ia conhecer a instituição junto com a família, né? Ia fazendo já esses vínculos. Agora, para as famílias que não tinham esse poder aquisitivo, ficava numa situação um pouco mais delicada, né? Numa situação com maior fragilidade. De tentar convênios para conseguir uma vaga. E olha, aí era o grande desafio, né? Conseguir inserir aí essa pessoa dentro dessas instituições após o falecimento de família, considerando que não tem outros membros da família que poderia ficar com aquela pessoa, né? Então, acho que foi um trabalho bem desafiador dentro dessa instituição, tanto no processo de aprendizagem, né? Meu, em relação ao trato da pessoa com deficiência, os estigmas que são colocados, né? Os estereótipos, né? E quando a gente via que aquelas pessoas com deficiência, as pessoas com deficiências, tinham expertise, né? Que nem a gente tem uma expertise num determinado trabalho, e assim como eles também têm. Tinha um que tocava piano lá divinamente, falava, gente, que isso? Aí tinha outro também que era fantástico, ele tinha um poder de cálculo. Ele falava assim, a gente falava uma conta, ele falava na hora, falava, que isso? Então, assim, né? Então tem, né? Cada um tem essa expertise, com eles não é diferente, né? Então, foi um trabalho muito rico para mim nesse sentido, né? De lidar, de ver as potencialidades, de ver o quão preconceituosa é a nossa sociedade. Esse preconceito, muitas vezes, ele advém justamente do não conhecimento, né? Então, ele já vem com algo pré-concebido e acaba ali estagnando, né? As pessoas, né? Rotulando, né? Que é algo tenebroso. E acaba esquecendo de todo o potencial que se tem daquelas pessoas, para além da deficiência, assim como vem para a questão também, se a gente for associar com a questão racial também, né? Para além da nossa melanina, enfim, da nossa cor, né? Então, cria esses estereótipos, né? Então, acho que foi esse desafio, trabalhar dentro dessa instituição, que tinha esse foco tanto da pessoa, tanto das famílias com ou sem poder aquisitivo. Então, permear por aquele espaço, acho que ele me trouxe, primeiro, uma questão legalista, de eu conhecer, me aprofundar na área da pessoa com deficiência, ver quais são as legislações, ver como é que a gente pode requerer, né, reefetivar alguns direitos, e também enquanto pessoa, né, o nosso processo, as desconstruções, eu acho que eu sempre falo, né, a gente vai se desconstruindo, se reconstruindo, né, a partir do momento que a gente consegue, desde que a gente esteja aberto, né, a gente trouxe realidades, a gente consegue parar, fazer uma reflexão, entender todo aquele contexto. Aí eu fico nessa instituição. Não sei se eu estou falando muito, viu, Rô? Eu empolgo aqui, vou falando, vou lembrando as coisas. Imagina, tranquilo. Tranquilo. Eu nem cheguei, falei, tá muito bom. Muito bom, muito bom. Falei, nossa, ainda nem cheguei nos finalmente, estou aqui já, estou vendo 8h32. Imagina, que é isso?
Devagarinho a gente chega. Bem, aí além dessas aprendizagens dentro lá dessa instituição, me incomodava muito, né, essa questão de ser um braço de uma política, né, e não estar dentro dessa política para fazer girar, na minha concepção, aí falar, nossa, então tem que estar dentro para conseguir para as coisas, enfim, né. Depois no final eu vou falar que a concepção é outra hoje, né, mas naquele momento eu tinha muito isso, nossa, poxa, a gente é um braço, né, da assistência social, e se a gente estivesse dentro da estrutura da assistência, né, será que não seria diferente? Tá dentro da própria estrutura e não ser um braço dela. E aquilo fui refletindo durante a minha permanência na instituição. E aí se abre um concurso, né, após 20 anos sem concurso na Prefeitura de São Paulo, se abre um concurso no final, em 2008, esse foi no final, no início, não lembro mais agora a data. Então, abre-se um concurso após 20 anos da assistência social para a Prefeitura de São Paulo, para alguns segmentos, não vou falar todos, né, mas saúde, habitação, assistência, previdência, enfim. Então, alguns segmentos aí foram abertos para a inserção desses profissionais. Então, vamos lá, presto o concurso, né, com alguma resistência, não vou mentir. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Vamos lá. Aí presto o concurso, né, acabo passando no concurso, e aí eu vou me desligando da instituição, né, acabo saindo dessa instituição e passo para outra. Falo, ó, agora estou dentro da estrutura, né? Será que vai ser diferente? E aí eu ingresso na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo. Com todos os sonhos ainda, né? Me tinha formado em 2007, em 2010 eu estou dentro da Secretaria de Habitação. E vou pensando, né? Como é que vai ser, né? Estar dentro da máquina efetivamente. Ainda mais pensando que está dentro da Secretaria de Habitação, uma das secretarias que tem o maior orçamento do município de São Paulo. E é a habitação, né? Como é que a gente faz se a gente não tem casa? Estava bem animada para ingressar. Adentro, a Secretaria de Habitação, lá em janeiro de 2010, né? E aí eu tenho a oportunidade, assim que eu entro na Secretaria de Habitação, de trabalhar, na verdade assim, durante minha trajetória dentro da Secretaria de Habitação, eu consegui permear por alguns setores, né? Acho que isso foi bem interessante, né? Que eu vou tentar trazer aqui. Não vou ultrapassar o tempo, espero. Aí eu consigo passar por alguns setores dentro da Secretaria. Então, assim que eu ingresso, eu entro para o setor... Eu entro para a Coordenadoria do Trabalho Social, né, que antigamente era outra nomenclatura, mas é para a Coordenação do Trabalho Social. Então, eu fico naquele setor, e dentro daquele setor eu vou trabalhar num programa que chama Programa de Locação Social. Né? E eu trabalho dentro desse programa, num residencial, que é o Residencial Parque do Gás, que foi o primeiro programa de locação social do município de São Paulo. Né? Então, eu vou adentrar dentro desse programa. Locação social, né, a base dele, enfim, não vou fazer as críticas agora, mas enfim, a base do programa de locação social é a prefeitura ter um estoque de moradia, e esse estoque de moradia vai ser destinado para pessoas de baixa renda, onde que elas adentram nessas unidades habitacionais e pagam um valor de aluguel. Isso é um estoque, né? Porque o imóvel ele continua sendo, né, da Prefeitura de São Paulo, e as pessoas elas acabam pagando um aluguel diferenciado do mercado, de acordo com a renda, bem inferior do mercado, se a gente for ver do mercado hoje. Então, eles pagam um valor aí abaixo. Então, por isso que a locação social são essas famílias que adentram nessas unidades que pagam aluguel aí para a prefeitura, digamos. Então, eu vou trabalhar dentro desse empreendimento, né? Aqui localizado ali na região central de São Paulo, né? Porque a proposta do próprio programa de locação social são os empreendimentos que giram em torno da região central. Então, estou lá nesse primeiro residencial aí, que é o Parque do Gás. Foi, assim, algo bem interessante no meu processo de aprendizagem. Primeiro que eu saio de uma política, né? Estou lá dialogando com as políticas relacionadas à pessoa com deficiência, à assistência, e de repente agora eu vou para o mundo das políticas aí habitacionais. Então, é um outro universo, então fecha uma chave, abre outra, às vezes vincula as duas e assim a gente vai.
Então, exige bastante estudo, a gente vai se aprimorando e vai entendendo mais aquela realidade. Dentro do programa de locação, nesse empreendimento específico, a gente tinha 2 propostas de trabalho, né? Que era a geração de renda e também a gestão condominial. A geração de renda foi um trabalho que a gente acabou desenvolvendo tanto no Residencial Parque do Gato e também no outro empreendimento de locação social, que era o Residencial Olarias, que foram projetos na área... A gente foi trabalhar com os catadores de materiais reciclados, né? Porque nesses empreendimentos, justamente nesses 2, a gente se deparou com um universo muito grande, né, dessa categoria profissional. Então, a gente tinha muitos catadores de materiais reciclados. Então, como que a gente pode aí articular com ele, de que forma, qual espaço que a gente consegue aí fomentar? Dentro do Residencial Olarias, a gente tinha um espaço dentro do empreendimento que a gente conseguiu organizar, né, lógico, a partir da fala dos próprios catadores, né, qual seria o melhor espaço para eles. Por exemplo, né, eles tinham as carroças, e aonde que eles iam guardar? Porque no Residencial Olarias, por exemplo, não tem estacionamento dentro do empreendimento, não existe, né, não tem para os carros em si, né, mas tinha um espaço na lateral do prédio que daria para fazer alguma coisa, né. E aí a gente pensou, trabalhou, dialogou muito, teve inúmeras resistências, né? Enfim, para a gente trabalhar lá com esses catadores de materiais recicláveis dentro daquele espaço, né? Mas não na perspectiva que aquele espaço fosse um local para eles fazerem a reciclagem. Não, não era isso. Era um espaço para eles minimamente guardarem as carroças dele, né? Guardar o material que eles coletavam durante o dia, que depois eles iam vender para as cooperativas, enfim, para outras instituições. Então, tentar pensar nesse espaço, né? E além de pensar no espaço, porque pensa, né? Pô, vou colocar minha carroça onde? É meu meio de trabalho, né? Eu preciso dela, é com ela que eu provenho a minha renda, é com ela que eu sustento a minha família. Então, tinha que se ter um espaço, a gente tem que pensar nisso, né? Até algo que a gente tem que pensar, né? Eu já deixo alerta aqui para os nossos gestores. Quando a gente pensa na questão dessa política habitacional, a gente tem que pensar nos atores, quem são essas pessoas que estão sendo inseridas dentro desses empreendimentos, né? Até na minha tese eu acabo fazendo um pouquinho essa discussão, porque eu construo a unidade habitacional a partir de uma lógica do mercado na qual não atende os interesses da população que vai ser beneficiada com aquele empreendimento, né? Então, eu não penso naquele catador que tem a carroça, certo? Eu não penso muitas vezes naquela pessoa que tem determinados animais de estimação, seja uma galinha, seja um bode, enfim, né? Naquela família que é grande, que é uma família numerosa. Então, eu não respeito muitas vezes a questão cultural daquelas famílias. Então, eu fico com aquelas unidades habitacionais com determinado padrão. É um padrão que não atende à necessidade dessa população, muitas vezes, a partir do momento que há o desrespeito com a singularidade daqueles indivíduos, né? Então, é aí um outro desafio. Aí alguém pode falar, mas está tendo o teto, ok. Se tem o teto, né? Por que eu tenho o teto? Porque ele vai ser de qualquer jeito, né? Então, a moradia ela tem que ser digna, né? E digna não é só ter um teto. É só ter um teto, ter uma iluminação, ter a água, ter coleta do... Não é só isso, né? A dignidade é conseguir que aquela pessoa que está dentro daquela unidade habitacional, que ela consiga, de fato, se sentir em casa, né? Porque ela saiu de um outro território. E aquele território, ela tinha as coisas dela, ela tinha o modo dela fazer as coisas, né? E aí, de repente, ela está enclausurada dentro de um apartamento, né? Que na maioria dos casos entrega apartamentos, até por uma logística da cidade, da questão do espaço. E a gente não atende, de fato, aqueles interesses, né? As necessidades daquela família. Necessidades. E aí, quando a gente se depara e a gente vem desenhando esse trabalho, a gente enfrenta resistência, tem dificuldade, tem crítica, faz parte do processo. Mas a gente consegue organizar, destina um espaço para esse empreendimento, né, especificamente, e a gente também trabalha com a qualificação, né, deles, né? Porque eles também têm que ser qualificados, e a gente consegue parcerias com outras instituições, que é fantástico, né? Então, a gente consegue trazer o parceiro até o próprio residencial, e aí a gente tinha esse diálogo, de mostrar para eles, a pessoa vinha, né, mostrar, por exemplo, a questão do papelão,
agora eu não lembro, tem um nome específico, agora eu não vou lembrar, como se fosse a textura do papelão, mas não é esse nome. Então trazia da questão do papelão, da questão do alumínio e todos os materiais recicláveis, para os materiais mais nobres e os não tão nobres, né? No que valorava mais para eles. Então eles passam por esse processo dessa qualificação para entender melhor esse mundo produtivo. Também tem esse diálogo de se ver se é interessante se tornar uma cooperativa, se associar a uma cooperativa, o que é mais relevante para eles ou não. Nesse empreendimento específico, após inúmeras discussões, qualificações profissionais, eles deliberaram que não queriam, né, ser uma cooperativa, mas eles queriam ter alguns locais específicos já para eles fazerem a destinação do material deles, dos materiais recolhidos. Então, a gente trabalhou por esse caminho. No outro residencial, lá no Parque do Gato, após todas as qualificações, eles entenderam, era um grupo maior também, né, levando isso em consideração, eles entenderam que era mais interessante eles terem uma cooperativa, né, deles conseguirem uma cooperativa. E aí, nesse processo, quando eles deliberam e falam, não, acho que é melhor a gente seguir pela cooperativa, o que a gente começa a fazer? A gente começa a visitar as cooperativas, né, para eles entenderem qual que era esse processo, como que eles poderiam dialogar, se de fato era isso. Então, conversa lá com o coordenador da cooperativa, vê na questão monetária, quão rentável é. Então, a gente fez muito esse exercício, né, dentro dessa questão da geração de renda. E aí, quando a gente está nesse processo, em 2010, 2011, fazendo toda essa articulação, a gente acaba se deparando com as mudanças, né? Tem mudança de gestão, né? Quando tem eleição, tem mudança de gestão, tem mudança de interesse. Ok. E aí o trabalho, ele acaba, também tem essa geração de renda com os catadores de materiais recicláveis, ele acaba não tendo continuidade, digamos, né? E aí, então, acho que são dilemas dentro do serviço público, né, dessa não continuidade do trabalho, né, uma crítica que eu faço muito comigo, com os colegas que a gente vem conversando, dessa não continuidade, muda a gestão, então as prioridades são outras, né, mas como é que a prioridade é outra se a população é a mesma? Então, é algo que me incomoda bastante, né? Espero que um dia haja continuidade desses trabalhos, não que cada gestão venha, venha com pensamento diferente, muda tudo e a população fica lá, né? E fica muito nessa, nossa, a prefeitura não termina o trabalho. Concordo com a população. A gente não consegue ter a continuidade, não vai, o trabalho não engata. E aí a gente tem que pensar quantas horas técnicas, o quanto dinheiro foi investido naquele trabalho, como é que eu não vou ter continuidade? E a gente se depara com esse tipo de situação, né? Então, trabalhar no programa de locação, principalmente no fomento da geração de renda, foi muito interessante, né? A partir do momento que eu trabalho com essa população, que eu não tinha trabalhado com catadores de materiais recicláveis, né? Tive que me aprofundar também nessa discussão. E perfeito. E após essa experiência dentro do locação, eu fui experienciar outras coisas, né? Dentro da secretaria. Então, passei um período curto, né, no setor, que é de regularização fundiária. Então, desse setor de regularização fundiária, o foco é a posse, né, o título do imóvel, a garantia do direito ali da sua terra, né, falando de forma geral. E aí a gente, lá dentro da regularização, então, eu acompanhei muito mais uma parte legalista, né, da atuação em si. Por que legalista? Que é muito mais a questão de ver a documentação, está dentro da legislação, de fato tem direito àquele imóvel, em que área que ele está, então foi uma outra experiência, né? Extremamente relevante. Depois desse processo da regularização fundiária, eu acabo conhecendo, vou para um outro processo que é o de urbanização, da urbanização de assentamentos precários, né? Nesse processo de urbanização, eu vou trabalhar em outros territórios, aí eu estou muito mais amassando barro, né, como a gente fala. Quando a gente vai para o processo de urbanização, você vai para a área, né? Aí você vai lá conversar, tete a tete com as pessoas. Não estou mais lá no empreendimento, que está bonitinho, pronto. Não, eu estou na área que ainda vai sofrer um processo de urbanização. Então, a gente está lá se deparando, amassando barro, encontrando os ratos pelos caminhos, enfim, é um outro cenário, né?
E é um cenário que te traz muita propriedade, né? A partir do momento que você está junto. Porque uma coisa é você desenhar a partir de relatos, né? Uma coisa e outra coisa é você realmente desenhar a partir da sua vivência também ali naquele território. Então, acho que isso é muito rico, né? Eu brinco, né? O assistente social, ele não pode ser assistente social de balcão, né? Ele tem que ser o assistente social, que ele também vai ter que estar naquele território. Ele também tem que ver aquela realidade, né? Por mais que já se tenha um conhecimento, outra coisa é você estar lá e você dialogar com quem mora, sabe? É outra realidade. Então, é fundamental, né? Isso que eu falo, eu faço outra crítica, né? Que as pessoas elas têm que ir, elas têm que ver, têm que conhecer o território, não é ficar só lá no escritório, atrás do computador, sendo intelectual, sabe? O intelectual ele também tem que ter, ele também tem que amassar esse barro, né? Acho que é muita questão da praxis, né? Da praxis social. A gente tem que ter a teoria, só que você tem que estar vinculado à prática, né? Os dois têm que estar ali juntinho, né? Então, também, eu vou lá, amasso barro, eu também faço minha produção acadêmica, né? Então, a gente vincula, ainda vincula com mais, de uma forma mais substancial, digamos. Exato. E aí, nessa minha vivência no território, de lá, de fato, de conhecer essa população, lidar com uma área de extrema vulnerabilidade, a gente pensa que a gente está na cidade mais rica, né, do país. E a gente se depara com casas que não tem banheiro, né? Mas como assim? Sim. Né? São Paulo. Sim. Né? E a gente se depara com essa realidade, né? De não ter banheiro, não ter água encanada. Como que essa família vive, na verdade, como que ela sobrevive, né? E de que forma, né? De uma forma não digna, né? Aonde os direitos dela estão sendo todos, assim, rasgados, né? Ela não consegue exercer a sua cidadania a partir do momento que ela não tem um lugar decente para ela morar, né? Uma cidade tão rica, com grandes investimentos, como é que a gente ainda tem pessoas vivendo aí nessa situação? Então, ao ingressar nesses territórios, onde se tinha propostas, né, se tinha projetos de urbanização, trazendo, de fato, melhoria para aquele território, desde infraestrutura básica, né, questão de água, coleta de lixo, iluminação pública, né, a pavimentação. Então, estar com essa população, dialogar com ela, mostrar quais eram os projetos que estavam previstos, também a questão, porque assim, vai se ter melhorias, mas para essas melhorias muitas vezes pressupõe que a gente vai ter que fazer remoção de casas, para a gente fazer determinados ajustes, né? Então vem esse outro lado, né? Como é que se dá esse processo de remoção? De você ter pessoas que falaram, olha, eu investi tudo aqui nessa casa. Tudo. Eu não tenho para onde ir se derrubar minha casa, né? As pessoas ficarem muitas vezes doentes por esse processo, porque é um processo muito violento, né? Eu trago isso para mim, é um processo muito violento, você que construi a sua casa, tijolo por tijolo, de repente, por mais que você vai ser beneficiado, contemplado com uma unidade habitacional, um XPTO, mas você vê aquilo que você construiu durante tantos anos, de uma forma tão sofrida, assim, desabar, né? É difícil esse processo, né? Então, precisa desse trabalho com essas famílias também, porque é algo, é muito forte, é duro você estar ali, você vê que vai tomar, e aí você sai daquela tua área, porque vai ter uma intervenção, né, da prefeitura naquele espaço para melhorias, e aí você sai, enquanto a prefeitura está fazendo aquelas melhorias, você vai, algumas vezes, receber um auxílio aluguel. Aí esse auxílio aluguel, que é um valor de R$ 400 por mês, que eu não pago um aluguel em São Paulo com R$ 400. Outra crítica, enfim. E aí a pessoa, alguns vão falar, mas é um auxílio, né? Ok, é um auxílio, R$ 400, a família ganha um salário mínimo, vai colocar mais 400, como é que ela vai fazer a sua alimentação? Como é que ela vai transitar por São Paulo? A pessoa mora no extremo da Zona Norte, trabalha lá no Morumbi, olha o valor da nossa condução. Então são vários fatores, né? Então algo também que a gente tem que dialogar, repensar dentro dessa estrutura dessa política habitacional, né? Então a pessoa sai, recebe lá seus R$ 400 para ela conseguir um outro espaço, né? E depois ela acaba sendo contemplada numa unidade habitacional. Lembrando, né, que até esse processo dessa contemplação demora anos, né? Não vou esquecer, eu tenho áreas que quando eu comecei já estavam em auxílio aluguel em 2009. Agora que eles conseguiram receber a unidade habitacional. Então, assim, não é só um ou dois territórios, são diversos territórios.
Então, eu estar dentro dessa política habitacional, de eu ver essa realidade e quanto que o sistema ele é falho, quanto que o sistema ele é moroso, né, me faz enxergar que a gente precisa, de fato, cada vez adquirir esse conhecimento, é estudar, ver as legislações, é empoderar, né? Bem que, enfim, vou utilizar a palavra empoderar, mas é mostrar para aquelas pessoas que estão naquele território que eles têm direito. E as coisas também têm que ser aceitas assim, de cima para baixo, né? E tem que ter um processo participativo. E aí eu tive uma experiência muito bacana, que eu falo que é onde meus olhos brilham mais, que são com os conselhos gestores, né? Que é uma determinação, né, desde o período da Marta Suplicy, que quando você vai ter intervenção em determinados territórios, a partir de um número X, né, a partir de um número X de pessoas de um município, a gente tem os planos diretores, a partir desses planos diretores a gente tem que ter os conselhos gestores, que esses conselhos gestores, que é a participação da população, né, da sociedade civil, junto com o poder público, para deliberar quais são as ações que devem ser feitas ali dentro do território deles. Então, acho que a participação popular ela é fundamental. E ela é essencial, porque a gente tem que chegar junto com aquela população e falar, olha, tá, a previsão é essa, tá? Os arquitetos, os engenheiros, enfim, as pessoas que estão articulando o projeto para essa área desse jeito. Mas a gente tem que sentar com aquela população, sentar com aquele escritório que está produzindo aquele projeto, fazer com que eles se entendam, sabe? E as pessoas, não é, Rô? Porque aquelas pessoas que estão desenhando, muitas, não que eles não vão, eles vão até o território, fazem reconhecimento, não estou questionando isso. O que eu trago muitas vezes é que a forma de como é explicado para a população é uma forma que não é atingível, sabe? É um vocabulário. Eu estou lá sentada, eles estão explicando, eu não estou entendendo. Eu falei, o que é isso? Coloca lá uns desenhos, faz um monte de Playmobil. Eu falei, o que é isso? Exato. Sabe? Gente, para. Então, não, calma aí. Vamos voltar. Vamos fazer de uma forma... Porque assim, a gente tem que fazer que as pessoas entendam. Porque se eu não entendo, como é que eu questiono? A pessoa ficava 2 horas falando. Eu falo, muito bem, é isso. Não sei o que você está falando. Então, esse é um outro desafio que a gente tem dentro da secretaria, de que essas pessoas que vão ter interação com a população, que elas consigam trazer um linguajar que seja próximo, né? Um linguajar que seja acessível, gente. Né? Que comunicador é esse? Que traz um linguajar que a pessoa não entende? Não, né? Então, acho que a gente fala de acordo com o nosso público, né? E se a pessoa assume o compromisso, sabe que a demanda dela é essa, então ela tem que se adequar. Né? Então, é um desafio. Esse é outro desafio. Ai, gente, 5 para as 9. Esse é outro desafio. Cris, vão nos cortar, Cris. Vamos. Ai, mas tá tão bom. Eu pensei que não, tomara que não cortem. Tá tão bom. Tá ótimo. Só vou falar 1 minuto agora, resumindo. É assim, o desafio do sistema público, ele está posto, né? Mas eu acredito que muitos dos funcionários que a gente tem dentro dessa estrutura, eles têm um conhecimento muito grande, um conhecimento, assim, da prática, um conhecimento teórico, que tem muito para fazer acontecer dentro dessas estruturas da Prefeitura de São Paulo, né? Então, é necessário que haja essa valorização desse funcionário público, que ele está engajado. E ele é permanente, né? Ele não vai mudar a cada 4 anos. Ele vai estar lá. Então, ele é a continuidade daquele trabalho. Ele é um reflexo, muitas vezes, daquela gestão. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais nos fortalecer e mostrar que é possível, né? A gente, quando servidor, a gente pode articular cada vez mais, de alguma forma. Claro que a gente não vai conseguir 100%, muitas vezes, a gente sabe das barreiras políticas, mas a gente não pode, assim, desistir, né? A luta continua. E a gente vai resistir. Continua. Cris, eu queria agradecer primeiro a todos que estão aqui. Eu vi que tem vários alunos seus, eu sei que você tem uma parte aí que você passou pela universidade, né? Por uma universidade. Não deu tempo de falar, mas eu acho que assim, o quanto é importante, né? Essa sua passagem por terceiro setor, né? Pela passagem por esses estágios em vários locais, em empresas, né? Em empresa que você passou, e agora
em órgão público. E acho que você traz tanto uma ligação com a comunicação não violenta, que acho que também é um pouco desse serviço social que vai trazendo o acolhimento ao outro, o entender a necessidade, né? Seja em qualquer setor que você esteja, e principalmente agora, né, no governamental, onde você, dentro das políticas públicas, também sente o quanto é importante estar no território, entender essa necessidade. E acho que a comunicação não violenta parte muito disso, né? Da gente entender a necessidade do outro e da gente criando conexões com essas importantes necessidades que fazem com que a gente possa construir uma política pública para todos, de direitos para todos, né? Que eu acho que é uma grande luta. Acho que a gente vai plantando sementes e vai vendo isso germinar. Não é no tempo, talvez, que a gente gostaria, né? Mas é, de certa forma, uma semente. E você traz uma questão, como eu trabalhei já na gestão da Marta, você traz uma questão muito bacana, que é o plano diretor, que é essa participação junto aos conselhos. E eu acho que tem um papel educacional, político, né, muito importante para a população, dele se empoderar, eu não gosto muito dessa palavra, mas dele se colocar, dele se posicionar, né, e de trazer essa verdade e essa vivência que ele tem no território para poder lutar por aquilo que é direito dele, e que muitas vezes nessas políticas, né, a pessoa vai lá, fala, mas não traz para o outro o direito da fala e o direito de trazer aquilo que ele vê no território que ele quer crescer, que ele quer ver aquilo florescer. Então, é isso que é muito importante. Então, você me trouxe um saudosismo, porque eu estou um pouco distante disso, mas eu digo que o social ele é algo que está na veia e que uma vez trabalhado, uma vez envolvido, você não sai nunca, né? E você trouxe questões muito importantes, eu acho, que é essa convivência lá no território. E isso eu acho que até para o próprio profissional e para a própria pessoa. Eu sou uma outra pessoa depois que eu convivi com tudo isso. E acho que você também traz isso muito forte. Então, eu queria te agradecer. Foi muito bacana. Muita saudade de tu. Muita. Espero que a gente se encontre mais vezes. Eu e Beth, assim, acho que temos muitas saudades do pessoal de lá. E eu queria que você se despedisse e vamos marcar outra para dar continuidade. Vamos. Quero agradecer imensamente aí o convite. É muito bacana a gente ter esse espaço, a gente se rever, né, durante esse processo, né, ver o quanto que a gente muda, ver quais são os nossos desafios, que o desafio não é só nosso, também é dos colegas, é um desafio muitas vezes que acaba sendo aí coletivo. Muita saudade sua, da Beth. Espero sim, estou à disposição para a gente tecer aí outros diálogos, né? Quero agradecer, obrigada a participação de todos e a todas que estiveram aqui acompanhando a gente aqui essa noite. Obrigada, gente. Até mais. Beijo, Cris. Tchau, obrigada, gente. Tchau.